Olá, galerinha do 7º ano, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, hoje a nossa aula está muito legal. Vamos falar sobre as lendas indígenas. Muito bem, vocês sabem quais são as lendas indígenas? Vocês já escutaram alguma lenda indígena? Vocês estão lembrados? Vamos lá. Então, as lendas indígenas fazem parte da cultura popular brasileira, isso mesmo, e permeiam o imaginário de um povo. Ela traz como característica, o fascínio, ok? Essas lendas, elas são ditas de geração para geração, Algumas são lendas regionais, E elas nos envolvem. Isso mesmo, porque elas são contadas desde os nossos avós e nós ouvimos muito essas lendas nas escolas. Muito bem, aí, tá lembrando? Lenda da mandioca, tem o Saci Pererê, tem Curupira e tem várias outras. Ao longo dessa aula, nós vamos conhecer muitas lendas legais, tá certo? Então, vamos lá! As lendas indígenas fazem parte da cultura popular brasileira e permeiam o imaginário do povo, apresentando o regionalismo e suas características como riqueza de um patrimônio histórico. Isso mesmo. Os contos são cercados de um mistério, fascínio e encantam crianças e adultos nas famosas rodas de prosa. Lembra que eu disse, que essas rodas de prosa são rodas de conversas e antigamente as pessoas sentavam, nos seus quintais com seus filhos, com seus netos e contavam muitas histórias. É isso mesmo. E dentre essas histórias tinham muitas lendas, principalmente as lendas indígenas, ok? Então, como foi que surgiram essas lendas? Elas surgiram como recurso para doutrinar os índios desde a infância. Muitas histórias eram contadas nas tribos, utilizando a floresta e a coragem dos antepassados como protagonistas das lendas e crendices para a preservação da cultura indígena. Algumas dessas lendas salientavam a força dos personagens envolvidos, a importância de proteger a natureza, flora, fauna, além dos sentimentos como amor, compaixão, respeito e união, que formavam romances ou servia de base para lutar contra as vilanias do homem branco. Vejam bem que as lendas, diz aí que elas surgiram para doutrinar os índios, ou seja, para ensinar eles alguma coisa. Ensinar o quê? Ensinar sobre a preservação da natureza, ensinar sobre vários sentimentos, o amor, a compaixão, o respeito, a união dentro da tribo. Então, as lendas surgiam para isso. Muito legal, Agora nós vamos falar das características, das lendas indígenas. Isso mesmo. Ela é ficção. Por que ela é ficção? Porque são histórias que são inventadas, não são histórias reais. Então, elas são narrativas que exageram os fatos reais. Isso mesmo. Lembra da lenda da mandioca? Isso mesmo, que era a Mani, uma menina que ela morreu, E que ela depois ela virou, muito tempo depois, o lugar onde ela ficou, aí cresceu uma planta que chamou de mandioca. Isso mesmo. Então, há um exagero aí nessa história, certo? Que não é uma história real, é uma história de ficção, uma história inventada, ok? Fazem parte da tradição oral dos povos. Por que da tradição oral? Porque são histórias contadas, fazem parte, do meio onde eles viviam. São histórias tradicionais que foi contando de pai para filho, Cada cultura tem o seu conjunto de lendas, é isso mesmo. Cada cultura, nós temos as lendas africanas também, e nós aqui temos as lendas indígenas, lendas urbanas e vários tipos, Elas sofrem alterações ao longo do tempo por serem passadas oralmente, isso mesmo. Porque não são histórias escritas, são histórias faladas, então cada um conta do seu jeito. Lembra do ditado que diz: quem conta um conto aumenta um ponto? É isso aí, são as histórias que sofrem alterações toda vez que elas são contadas. Elas nunca são contadas do mesmo jeito.
Elas possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. Lembra da lenda do Guaraná? Isso mesmo, que o Guaraná é lá uma plantinha que parece uns olhos. Isso mesmo. Então, elas são histórias fantasiosas, histórias fantásticas, né? Que os seus personagens, eles são personagens fantasia, que só existem na mente humana, que foi eles que criaram, aquelas pessoas que criaram. Ela possui características regionais, isso mesmo. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Temos a lenda do menino do pastorio. Lembra dessa lenda? Que era um menino escravo, que ele vivia lá no Rio Grande do Sul e que ele perdeu o boi do seu patrão e ele foi procurar e ele morreu. Então, essa lenda ela já é contada em outro estado, só que de uma forma diferente. Então, cada região contém as suas características, né? As lendas, no caso, as lendas, por passar de região por região, elas vão adquirindo, isso mesmo, outras características. Veja aí, ao lado nós temos o selo do Brasil, certo? Foi de 2012. Veja como as lendas indígenas, elas são importantes e fazem parte da nossa cultura. Esse é um selo do Brasil e nele traz uma lenda indígena, que é a lenda da mandioca. Isso mesmo. Aí abaixo tem Série América, Mitos e Lendas, Mandioca. Lembra? E esse Czinho aí, vocês conhecem? Isso mesmo. Ele é o Saci Pererê. Ele foi criado pelos índios Guarani. Isso mesmo. Vocês sabem, né, que a nossa terra, vocês estudaram na escola, foi habitada por índios. Durante muito tempo, a língua oficial do Brasil, ela foi o Tupi-Guarani, certo? E eles criaram várias lendas. Aí criaram a lenda do Saci Pererê, que diz que é um menino que só tem uma perna, que ele anda na sexta-feira à noite, né? Vocês já escutaram essa lenda na escola, já trabalharam com ela, já se divertiram muito com ela. Temos outra lenda, é a lenda do boto cor-de-rosa. Ela é uma lenda indígena da região norte, lá da Amazônia. Essa lenda, ela diz que é um homem que nas noites de sexta-feira, ele se transforma, no caso é um boto, perdão, ele se transforma em homem. E quando o sol está raiando, ele se transforma em boto novamente e vai para o rio. Ele se transforma em homem para namorar as índias daquele lugar. Bem legal essa lenda, né? E temos a lenda do boitatá. O boitatá, na língua tupi-guarani, quer dizer cobra de fogo. Isso mesmo. A gente diz assim, boitatá, pensa que é um boi mesmo, mas não é. É uma cobra de fogo que ela vive na floresta, protegendo os animais e a floresta dos caçadores. Eu apresento para vocês agora uma lenda indígena chamada Uirapuru. Isso mesmo, vocês já escutaram, vocês já ouviram falar sobre a lenda do Uirapuru? Vocês sabem do que se trata? Isso mesmo, é uma lenda indígena. Vamos ler comigo? Vamos conhecer a história? Vamos lá? Certa vez, um jovem guerreiro apaixonou-se pela esposa do grande cacique, mas não podia aproximar-se dela. Então, pediu a Tupã que o transformasse num pássaro. Tupã fez dele um pássaro de cor vermelho telha. Toda noite ia cantar para sua amada, mas foi o cacique que notou seu canto. Tão lindo e fascinante era o seu canto que o cacique perseguiu a ave para prendê-la, só para ele. O Uirapuru voou para bem distante da floresta e o cacique que o perseguia perdeu-se dentro das matas e igarapés e nunca mais voltou. O lindo pássaro volta sempre para cantar para sua amada e vai embora, esperando que um dia ela descubra o seu canto e seu encanto. Linda história, né, do Uirapuru? E aí, acabamos de ouvir a história de Uirapuru. O que é? O que é essa história? Ela trata de quê? Ela é um conto de fadas? Ela é uma carta? Ela é uma lenda ou ela é uma fábula? E aí?
Isso mesmo, é uma lenda indígena. Muito bem, que é uma história inventada, ok? Então, vamos para a segunda pergunta. De acordo com o texto, o Irapuru, ele sempre foi um pássaro, era uma índia, era o cacique ou era um índio? E aí, quem era o Irapuru? Vamos dar mais uma voltinha aqui na história, né? E aí, quem era? Isso mesmo, era um índio. Muito bem. E onde se passa a história? Ela se passa no campo, na floresta, na cidade ou numa tribo indígena? Muito bem, essa história ela se passa na tribo indígena. Muito bem, estamos falando de lenda indígena, ok? Segundo o texto, qual o efeito de cantar do Irapuru ainda hoje, né? Que existe ainda hoje. Qual é esse efeito, né? É medo e susto, é inquietação e desespero. Quem ouvir seu canto terá o amor, a felicidade ou a alegria e disposição. Isso mesmo. Quem ouvir o canto do Irapuru, né? Segundo a lenda, ok? Que essa lenda, ela é bem extensa, tá bom? Se você tiver curiosidade de ir lá e ver e ler mais uma vez, seria bem legal. Então, quem ouvir o canto do Irapuru, ele terá o amor, a felicidade, ok? Então, pessoal, a nossa aula sobre lendas indígenas fica por aqui. Eu espero vocês na próxima aula do 7º ano. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Se vocês verem essa aula mais uma vez, vá lá no YouTube, dê seu like, certo? Estamos aqui, sempre à disposição de vocês. Até a próxima!